noite, pessoal. A gente está de volta com o nosso podcast, o podcast mais informativo da cirurgia plástica. Hoje a gente vai receber um cardiologista aqui, um grande amigo, o Dr. Bruno Soares. O Dr. Bruno, ele começou a sua formação no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo e é hoje um dos responsáveis pela parte de cardiologia do Hospital Vila Nova Star. Dr. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vai ser um prazer debater aqui com você sobre a cardiologia e a cirurgia plástica. Obrigado, Suelen. É um prazer, uma felicidade estar aqui com você, tentando transmitir informação de qualidade para os nossos pacientes e para as pessoas que nos assistem. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, né? A sua origem, você se formou, veio para cá. Como é que começou na cardiologia? É isso, eu sou do interior do Rio de Janeiro, nascido, e aí mudei para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de medicina e tem uma história minha com a cirurgia plástica também, que a minha tia médica, minha referência, fez clínica médica, mas ela falou, Bruno, no início da minha faculdade, você tem que ser cirurgião plástico, Bruno. Cirurgia plástica é... E começou a enfeitar a cirurgia plástica para mim. E aí eu fundei a Liga de Cirurgia Plástica da minha faculdade, para ver se eu tinha realmente aptidão. Mas não tem jeito. O meu coração é da cardiologia, é cuidar de coração, é cuidar de paciente grave, também de cuidar de pré-operatório, enfim, é o que eu gosto de fazer. E aí fiz clínica médica lá no Rio de Janeiro e vim fazer cardiologia aqui em São Paulo, no Sírio-Libanês, e desde então estou atuando aí na cardiologia e mais recentemente agora também intensivista. Tive o título de especialista pela Sociedade também de Terapia Intensiva. Bruno. Parabéns aí por mais esse título, né? De muitos que virão, com certeza. Amém. A gente vai fazer o nosso bate-papo aqui, né? Com a cardiologia e a cirurgia plástica, que é hoje, assim, um assunto temido pelos pacientes, né? O que você acha, assim, importante ali? Vamos começar com essa perguntinha básica. O que você acha importante, assim, numa avaliação, né? Com um cardiologista ali antes de uma cirurgia plástica? Então, a cirurgia plástica, sendo uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que o paciente programa para fazer, né? Salvo os casos de reconstrução, queimadura, mas a grande maioria das pessoas busca a cirurgia plástica por motivação estética, né? Melhora de autoestima e tudo que a gente sabe que vem com isso. E sendo uma coisa planejada, a paciente planeja financeiramente, planeja o tempo, vai buscar o melhor cirurgião, vai olhar resultados de antes e depois, mas é importante que esse planejamento, Suelen, olhe para dentro também. Que a paciente busque o melhor estado de saúde para poder passar por isso da melhor forma possível. E é isso que o cardiologista faz. Então, eu vou entender a história do paciente, buscar através da história clínica, entender quais são os riscos que o paciente pode ter para poder prepará-lo da melhor forma para esse procedimento. Isso é importante, né? Essa informação chegar para as nossas pacientes, porque muitas vezes elas discutem com a gente. E falam assim, doutora, mas eu preciso mesmo passar no cardiologista? Só fazer os exames não adianta. Aí eu brinco e falo, gente, eu sou cirurgiã plástica, eu não sei ver exame de cardiologia. A gente tem que falar isso. Porque muitas vezes jogam isso em segundo plano, né, Bruno? E aí fica aquela coisa de uma coisa que não se preocupa, não vai dar nada, não vai dar nenhum problema. Pelo contrário, né? A gente sabe que tem N riscos aí. E eu queria que você falasse um pouquinho também o que os pacientes, eles podem ter medo, assim, ali de comprometimento, de complicações, o que na sua parte cardiológica, na intensiva também, esse paciente, ele nem imagina o que pode acontecer. Essa sua pergunta, Suelen, ela é até muito atual. Saiu um estudo enorme chamado LASUS, há 2 meses atrás, numa das revistas mais prestigiadas da medicina. E esse estudo, ele buscou estudar mais de 22 mil pacientes que foram submetidos a cirurgias não cardíacas. E o que esse estudo tem de especial? Que ele avaliou somente pacientes da América Latina. A gente sabe que quando a gente fala de ciência médica, a maioria dos estudos contempla principalmente países da América do Norte, dos Estados Unidos, da Europa e, por vezes, países da África e da América do Sul, América Latina, não estão, contemplados nesses estudos. E a gente sabe que a realidade de saúde da nossa população tem peculiaridades, tem muitas coisas que são diferentes. E o que esse estudo traz para a gente? Primeiro, índice de complicação cirúrgica na América Latina, 15%. Óbito, 2%. Nossa, Bruno, então tô até com medo agora de fazer minha cirurgia plástica. Não precisa ter medo. Por que razão? Quais foram os fatores que mais tiveram associados aí a maior risco de complicação e de óbito? Cirurgias grandes, que não é o caso da cirurgia plástica. Sim. Cirurgias de urgência e emergência, ou seja, aquelas que o paciente não teve tempo para se preparar, um Sim. trauma, uma apendicite, enfim, questões abdominais grandes e paciente de risco cirúrgico maior.
um diabetes descompensado, pressão alta que não estava controlada, um paciente que teve um AVC e que não teve os fatores de risco bem controlados. Então, são os 3 principais casos em que o paciente tem o risco aumentado. E, para nossa felicidade, no caso da cirurgia plástica, não vai ser um paciente descompensado, não é uma cirurgia de emergência e também não é uma cirurgia enorme que vai expor o paciente a grandes perdas sanguíneas. Então, no cenário da cirurgia plástica, a gente tem muito mais segurança, porque a gente consegue controlar melhor esses fatores. Eu acho que é importante, né, esse estudo, e principalmente porque foi na nossa região, né? Exato. Como você disse, a gente não tem muitos desses estudos, até para o paciente ficar mais tranquilo, porque, assim, nós tentamos de toda forma, junto com vocês, cardiologistas, junto com os vasculares também, né, que é uma outra área que a gente demanda muito em conjunto, fazer a proteção desse paciente, Sim. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer que esse paciente também comece a prevenir, a mudar os seus hábitos. Isso acontece muito, né? O paciente vai lá, se opera, ela muda os seus hábitos, aí muitas vezes ela volta em você, já não tem mais aquela pressão alta, né? Ela já conseguiu ter a perda ponderal também depois da cirurgia. Então, a gente consegue equalizar bem e mudar muito os hábitos, né? Além da estética. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, todo mundo pensa, né, que coração muitas vezes não dá problema, o que pode acontecer, mas o que você acha que ali, para uma pessoa que vai passar por uma cirurgia plástica, o que merece tanta atenção? Assim, o que pode ser um sinal de atenção ali nessa parte? Então, o que acontece? Quando a gente fala de complicação cirúrgica, as questões mais graves estão associadas à parte cardiovascular. Talvez por isso seja o cardiologista, o médico responsável por poder fazer essa avaliação. O que a gente tem medo? De um infarto no perioperatório, de acontecer uma embolia de pulmão. Então, o órgão que vai manter a pressão, que vai fazer com que oxigênio e sangue, né, com oxigênio e nutrientes, chegue nos tecidos, é o coração. E quando a gente vai submeter o paciente a um procedimento cirúrgico, o paciente passa a não ter controle do estresse que o organismo dele vai sofrer. Claro, o cirurgião está atento a isso, o anestesista está atento a isso, mas é comum aquele paciente chega no consultório e fala: doutor, não tenho nada, eu faço academia, eu faço beach tênis, faço crossfit, então pode ficar tranquilo que o meu coração está tudo em ordem. Não é bem assim. Os exames vão dizer pra gente, uma anamnese bem feita, história clínica, exame físico, que vão mostrar pra gente se realmente a gente pode ter tranquilidade. Quando o paciente deita na mesa de cirurgia e vai ser submetido a uma anestesia geral, que pode conter medicações que têm um potencial cardiodepressor, que podem induzir queda ou até elevação, a depender do contexto clínico, da pressão arterial, a gente tem que ter certeza que isso vai poder ser feito com segurança. Então, essa avaliação ela é crucial. A gente sabe que recentemente teve alguns casos, né, de óbito. Teve acho que no Mato Grosso, agora há pouco tempo, de uma paciente jovem até, e ela teve uma parada cardíaca, eu ainda não sei qual foi o motivo. Para mim, tinha sido uma cirurgia de mama, mas agora parece que foram 3 procedimentos. Então, não sei se tem uma lipoenxertia ali. Mas, independente da idade, né, Bruno? Eu acho que a paciente nova, a paciente, né, mais de 50, a paciente com 60. Eu operei uma paciente semana passada com 70 e a paciente com coração de menina de 30, sabe assim? Por quê? Porque é uma pessoa que se cuida. É uma pessoa que ela vai regularmente no seu cardiologista, ela vai regularmente ali tirar as suas dúvidas, fazer os exames periódicos. A gente brinca que a gente só vai quando dói, né? É verdade. A gente só vai quando alguma quando coisa deu errado, quando o calo aperta, aí acho que eu vou ter que ir, então. Então, eu acho que é importante a população ter essa proximidade com a sua especialidade, né? E entender que o cardiologista não é só se eu sentir uma dor no peito. Exato. Eu falo porque na minha casa já teve caso de infarto, graças a Deus correu tudo bem, mas a gente não se preocupa em fazer exames. A gente fala, ali talvez meu pai teve, minha mãe, mas a gente acaba não indo atrás disso, né? E eu acho que a população precisa entender que, do mesmo jeito que você vai hoje, né? A moda está aí de nutrólogo, né? Você precisa ir no cardiologista. A gente viu também alguns esportistas indo a óbito. É isso. Né? Aí, como que você explica isso? Tem um N fatores aí no meio, Bruno? O que você... Na verdade, quando a gente fala de pacientes jovens que acabam falecendo, seja esportista, quando há um estresse físico intenso decorrente do esporte, seja numa cirurgia, quando o estresse cirúrgico aumenta a demanda metabólica daquele paciente, é quando o coração era estressado e era para ele dar conta e acaba não dando conta. Então, a maioria desses pacientes, o que eles têm são doenças genéticas,
canulopatias, doenças do músculo cardíaco, miocardiopatias, que podem predispor morte súbita. Mas que a grande maioria dessas doenças hoje, através de uma anamnese, de uma história clínica, exame físico, exames complementares, a gente consegue fazer esse diagnóstico de forma assertiva, de forma precoce e prevenir realmente que esse paciente tenha qualquer problema relacionado ao coração. E o que na sua rotina assim você mais encontra nesses pacientes que se dizem, né, eu sou saudável, eu não tenho nada, né, eu pratico esportes, beach tênis, crossfit, o que você pega a pessoa de surpresa? Eu vou te falar que quem mais cai do cavalo é o paciente de cirurgia plástica, viu? Por que razão? Quando o paciente vai fazer uma ponte safena, vai operar o coração, ele sabe que a saúde dele não tá lá, né? Então, ele já vai esperando. Doutor, o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que corrigir? Agora, o paciente jovem, geralmente, vai lá, não, doutor, eu tô bem. Mas aí, conversando com uma mulher jovem, por exemplo, né, que acaba sendo a grande maioria das pacientes da cirurgia plástica, a gente pergunta de forma direcionada, me fala uma coisa, e seu ciclo menstrual como é que é? E, doutor, tem que trocar o absorvente 10 vezes por dia porque meu fluxo é super intenso. Opa! Será que não tem uma anemia? Será que não tem uma deficiência de ferro que vai atrapalhar a cicatrização dessa paciente no pós-operatório? Então, já aconteceu algumas vezes. Vamos repor um ferro antes da cirurgia. Sim. Ah, não, doutor, eu tô ótima, não tenho nada. Só vim aqui porque a doutora Suelen mandou. Tá, e me fala uma coisa, na parte urinária você tem alguma queixa? Ah, doutor, tem uma ardênciazinha que começou ontem. E aí eu peço o exame de urina, tem infecção urinária. Eu tenho que tratar essa infecção urinária antes da cirurgia. Então, assim, claro, são pacientes saudáveis, mas se a gente pode corrigir, melhorar algumas coisas para passar por esse processo com mais segurança, é importante. E tantas outras doenças que não dão sintoma. Pressão alta de 15, 16, 17, o paciente por vezes não sente absolutamente nada. Paciente com glicemia mal controlada, que por isso pode ter mais risco de infecção no pós-operatório, não sente nada, colesterol alto. Então, uma série de coisas que não é fácil, sabe, Suelen, da gente descobrir, da gente cuidar, desde que a gente tenha essa oportunidade com o paciente. Isso é importante, muito importante o que você falou, porque muitas vezes são coisas silenciosas, né? A gente sabe que, assim, na plástica, o maior medo, né, de todos os pacientes, assim, a gente faz enquete, eu tenho medo da anestesia. Pelo contrário, né? Eu sempre gosto de frisar que a anestesia é muito segura. E muitas vezes fica aquele zunzuzinho do tromboembolismo, né? Que para nós é o grande temor. O que você pode falar aí desse procedimento? O que preocupa? Como é que lidar com isso para preparar a paciente que isso também não é um bicho de sete cabeças? A anestesia, Suelen, já foi motivo de muita preocupação lá no passado. A medicina, conforme os procedimentos foram evoluindo e a coisa foi se tornando cada vez mais moderna, a segurança do paciente durante a anestesia tornou-se algo primordial. Hoje a gente tem métricas a serem respeitadas no centro cirúrgico, você sabe disso, a gente tem o time-out, o paciente ele fica monitorizado, inclusive com o BIS, da função cerebral dele durante toda a anestesia. A gente vai vendo a pressão, a frequência cardíaca dele, como se comportam durante todo o procedimento. Então, hoje nós temos métodos que nos dão muita segurança em relação à anestesia. Sim. Mas fica aí o mito, né, do passado, de quando realmente tinham riscos maiores relacionados a isso. Em relação ao tromboembolismo venoso, uma coisa mais nova, que a gente foi entendendo o risco disso, a preocupação com isso, né, nas últimas décadas. Sim. O que a gente sabe? O paciente que é submetido a uma cirurgia, ele tem lesão. Por definição, você vai cortar, seja para fazer uma dermolipectomia, seja para colocar uma prótese de silicone, seja a lipoaspiração para retirada de gordura. E esse dano tecidual, imagina, o organismo foi machucado. O que ele quer? Ele quer cicatrizar essas feridas. Sim. Então, torna-se um estado de hipercoagulabilidade. O que quer dizer essa palavra difícil? O organismo ele fica mais propenso à formação de coágulos, a cicatrizar. E essa formação de coágulos, junto com o que a gente chama de estase sanguínea, porque geralmente o paciente opera e fica lá deitado durante horas no intraoperatório e às vezes no pós-operatório. Você sabe que a luta do cirurgião plástico é conseguir levantar o paciente da cama. Quando o paciente anda no corredor no dia da cirurgia, no dia seguinte da cirurgia, o cirurgião plástico fica feliz. Exatamente. Por quê? Porque com isso a gente minimiza o risco de se formarem esses coágulos, que geralmente se formam nos membros inferiores, mas que o principal risco é de se deslocarem dos membros inferiores para a circulação pulmonar e podem levar a um quadro de insuficiência respiratória, necessidade de intubação que pode até ser fatal.
Mas a notícia boa também é que, entendendo esse risco, as medidas para nós termos a prevenção do tromboembolismo venoso são cada vez mais aplicadas, seja no intraoperatório, você sabe bem disso, você quer a sua paciente lá cobertinha, quentinha, Sim. a gente coloca a meia nos membros inferiores do paciente, aquela meia de compressão, que tem paciente que fica agoniado, não entende por que tem que ter aquele compressor pneumático massageando a perna dele, mas é justamente para não deixar o sangue paradão lá, para não correr o risco da gente ter trombose. E aí, no pós-operatório, sair do leito, caminhar no corredor, sentar na poltrona, é quando a gente fica feliz, porque a gente sabe que com isso o risco desse paciente vai minimizando cada vez mais, e em casos selecionados também a gente utiliza até terapia farmacológica, que a gente fala, né? Sim. Que é a enoxaparina profilática, a heparina profilática, para evitar realmente risco de trombose. Tá vendo, pessoal? Vocês precisam caminhar, né? A paciente opera, a gente dá alta, a paciente vai para casa e fica só deitada. Não pode. Né? Tem outras complicações também, que se a gente for falar, né? O fato dela não caminhar tem N complicações, né? Pneumonia, telectasia pulmonar, né? Isso. Então, tem várias complicações. Por isso que, assim, eu sempre falo, agora a gente tem uma autoridade aqui na cardiologia falando para vocês, doutor Bruno. Então, vocês precisam operar e caminhar, né? Isso. É uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que você precisa nos ajudar a se recuperar também. Ô Bruno, quais que são, assim, os sinais que o corpo muitas vezes dá, né, e a gente ignora, que pode ser ali o coração pedindo ajuda ou avisando alguma coisa? Os sinais assim mais clássicos e que podem estar associados a condições mais graves são principalmente dor no peito. E aí a gente tem um desafio que é, por exemplo, a mulher idosa, que a gente sabe que geralmente não tem a dor no peito clássica, sabe, Suelen? Às vezes é um peso na mandíbula que não sabe de onde veio, ou o braço esquerdo que está meio esquisito, um enjoo, mas que não está relacionado à alimentação. Então a gente fala muito da dor no peito, mas a gente sabe que principalmente mulher, idosas e diabéticas têm isso de uma forma atípica. Então a gente tem que estar atentado nessa parcela da população para esses outros sinais. Além disso, falta de ar, nossa, eu subi um lance de escada e fiquei cansado, não tinha esse cansaço, o que está acontecendo? E a gente está numa era de muita ansiedade. A gente sabe que as pessoas estão muito ansiosas, sobrecarregadas, burnout, transtorno de ansiedade, e que muitas vezes o paciente, e às vezes até o médico com menos experiência, quer colocar tudo na conta da ansiedade. Quando o paciente chega para mim com alguns sintomas desses, doutor, mas eu sou muito ansioso. Eu falo, calma, pode ser a sua ansiedade, mas primeiro eu tenho que te garantir que não é o seu coração. Sim. Então, quando a gente esgota as causas orgânicas que a gente chama, olha o coração, olha o pulmão, tá tudo em ordem, aí sim a gente vai considerar e colocar a culpa na ansiedade. Além disso, palpitações, batedeira no peito, tontura, desmaio, tudo isso pode ser sinal cardíaco. Que interessante. Você sabe que depois do Covid, né, a gente teve essa pandemia aí terrível e ficou muito essa coisa de falta de ar, né? Ah, mas é porque eu tive Covid, o meu pulmão nunca mais vai ser o mesmo. Isso atrapalhou muito, Bruno? O Covid confundiu muito e atrapalhou muito, não só por questões relacionadas à própria Covid, mas porque a gente sabe que o Covid é um catalisador, ele acelera a progressão e evolução de doenças cardíacas. Então, tem paciente que tinha sua plaquinha de gordura pequena lá na coronária de 10%, que a gente vinha acompanhando colesterol, açúcar, pressão, ele estava alinhadinho, tudo perfeito. Teve um Covid mais pesado e, de repente, essa doença coronária progride. Caramba. Isso a gente viu muito acontecer com a pandemia. Mas, passada a pandemia, a gente tem que continuar se cuidando e evitando fatores de risco para a doença cardiovascular. Vamos entrar agora um pouquinho nos exames, Bruno. O que você acha? Quais são os exames? O que você acha, não? O que você indica, né, de exames assim que a gente pode ter segurança de operar essa paciente, assim como também aqueles exames que, olha, agora não é hora, vamos preparar melhor, volta lá no Dr. Bruno, depois você retorna comigo. Então, tudo vai ser muito direcionado pela consulta médica. A gente hoje evita muito aquele pacote pronto de exame. Todo mundo precisa ou todo mundo não precisa. Então, a coisa tende a ser muito personalizada. É claro que um paciente que passa num cardiologista para uma avaliação, vai ter um papel importante a gente fazer um eletrocardiograma, até porque muitas daquelas doenças genéticas que eu comentei com você, que podem ocasionar morte súbita, no eletrocardiograma a gente consegue definir. Além disso, o ecocardiograma... No eletro? Pré-excitação, tem umas arritmias, tipo fibrilação
atrial, tem uma série de coisas que o eletro já me diz. O ecocardiograma é um exame importante, que eu consigo ver a força do músculo cardíaco, se tem alguma área do coração que não contraia bem, as válvulas como estão se comportando, e o exame de sangue completo aí, com avaliação de coagulação, com hemograma, função renal, eletrólitos, é o básico para a gente conseguir caminhar com esse paciente bem na cirurgia. E aí, questões específicas a gente vai entendendo com cada paciente. Tá. O da esteira? O teste ergométrico depende muito, porque a gente sabe que ele tem uma acurácia que ela é relativamente limitada. Ele não passa de 70% de acurácia. 60%, 70%. O que eu quero dizer? Que ele erra. Então, mulher, por exemplo, principalmente mulher com uma mama volumosa, imagina, que tá te procurando, doutora, minha coluna não aguenta, minha mama tá pesando, e aí tem aquela mama enorme. E aí o teste da esteira, o que ele faz? Coloca uns eletrodos aqui e vê se durante o esforço o coração sofre alguma alteração. Como que eu vou ver bem esse coração se eu tenho uma mama gigante na frente interferindo nisso? Sim. Ou paciente muito obeso, que te procurou de repente porque ele passou por uma bariátrica e agora ele quer fazer, né, a dermolipectomia dele para poder ficar com o abdômen. Às vezes o abdômen atrapalha nessa avaliação. Então o teste ergométrico, ele é um exame interessante desde que a gente saiba, como qualquer outro exame, da limitação que ele tem. Eu não posso considerá-lo como verdade absoluta. Então tem outros exames hoje muito mais modernos e com uma acurácia maior. Quando eu faço, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias, tem um valor preditivo negativo altíssimo. O que eu quero dizer com isso? Que quando ele vem normal, eu posso ter segurança de que não tem risco, ou o risco é muito pequeno do paciente ter um infarto, por exemplo, na cirurgia. Então, tem exames hoje mais modernos que o teste da esteira, que antes a gente pedia de forma mais liberal, hoje a gente analisa caso a caso, porque tem exame mais moderno com acurácia melhor. Que legal. Mais um conhecimento e agora os pacientes estão enrolados, porque eu já peço muito exames, agora a gente vai pedir alguns mais modernos. É isso aí. Acho que a segurança em primeiro lugar. Bruno, a gente lidar muito com um paciente com pressão alta, né? Um paciente que chega pra gente, eu tenho arritmia, doutora, será que eu consigo operar? Né? Eu tenho pressão alta. E aí, ninguém melhor, pessoal, do que o doutor Bruno, cardiologista, para nos responder. O que você me diz dessas patologias? São patologias que hoje, Suelen, é caso de exceção eu precisar proibir o paciente de operar ou dizer que não tem segurança em operar por conta de pressão alta ou por conta de arritmia. Porque hoje os tratamentos são muito modernos, a gente consegue ter esse paciente na mão, que a gente fala, né? Ele estabilizado, e os métodos de monitorização intraoperatórios são muito modernos. Então, eu consigo ter esse paciente sob controle, inclusive dentro da cirurgia. E é uma coisa que vai acontecer cada vez mais. Você falou da paciente de 70 anos que você acabou de operar. Sim. A nossa população está cada vez mais longeva, está vivendo mais. Sim. Hoje, a sobrevida média, né? O brasileiro, o homem, vive até, em média, 72 anos. A mulher, 79 anos. Sim. E a mulherada não quer chegar aos 79 com o rosto caído, né? Graças a Deus. E tá certo, tem que olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Sim. A gente fala tanto de promoção de saúde, de investir em saúde, atividade física, Sim. mas isso também tem que se refletir na aparência. A pessoa não adianta chegar aos 80 anos, 90 anos, fazendo de tudo, mas não estando feliz com o que vê no espelho. Exatamente. Então, assim, considerando que a nossa população está, né, alcançando níveis de idade cada vez maiores, essas condições clínicas, pressão, diabetes, colesterol, arritmia, também vêm se tornando mais prevalentes. Mas não é difícil para a gente ter isso bem controlado, monitorado e dar segurança para esse paciente operar. Que bom, tá vendo, pessoal? Podem programar sua cirurgia, você que tem pressão alta, né? Desde que esteja controlada e que passe com o cardiologista. Bruno, você tem alguma dica de ouro, assim, para aquela paciente que tá ali, para se preparar melhor para sua cirurgia? O que você pode dar de dica, né? De recomendação para essa paciente? O segredo, né? A dica de ouro para quem quer passar bem por uma cirurgia é a dica de ouro para quem quer viver muito e viver bem. Na verdade, a cirurgia é um momento da nossa vida, mas as mesmas recomendações que eu dou para o paciente que vai operar é a recomendação que eu dou para todo paciente que senta comigo e fala, doutor, eu quero chegar bem, eu quero envelhecer bem, eu quero, né, viver muito, viver com qualidade. O que a gente precisa fazer? Basicamente, se alimentar bem, evitando excessos, evitar consumo exagerado de bebida alcoólica, fazer atividade física de forma regular, esquecer cigarro. E quando eu falo cigarro, pessoal, é cigarro eletrônico, é cachimbo, é charuto, é maconha. Todo e qualquer tipo de tabagismo está associado. Vape, cigarro eletrônico, todo e qualquer tipo de cigarro aumenta risco cardiovascular, aumenta risco de câncer. Então, esqueça o cigarro. E
sempre vale a pena a gente falar da saúde mental, Suelen. Cuidar da saúde mental para a cirurgia, porque, né, todo mundo pensa em como vai ficar após a cirurgia. Exatamente. Mas existe um péri ali que é complicado, vai ter um pouquinho Sim. de dor, vai ser reabilitação, vai ter que lidar com um pouquinho de inchaço. Então, essa expectativa tem que estar muito bem alinhada, porque as pessoas só mostram nas redes a foto do antes e depois, Exatamente. mas existe um durante ali. Então, esse cuidado com ansiedade, com transtorno depressivo, cuidar da saúde mental, acho que é importante a gente falar. Que legal, Bruno. Fico muito feliz dessas dicas. Eu acho que isso vai chegar muito bem para as nossas pacientes que sempre procuram. Você foi muito informativo. Eu estou muito feliz de você ter aceitado esse convite. E para aquela pessoa que está lá ansiosa para operar, né, que ainda não cuidou da saúde, não mudou os hábitos, né, ainda não acordou, o que você tem aí para dizer para essa pessoa? Eu brinco que assim, o coração ele dá uma segunda chance? Olha, tem uma frase que eu gosto muito do Abraham Lincoln, que ele diz o seguinte: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando meu machado. Então é isso, a gente tem que se planejar para tudo na vida. Eu sei que todo mundo tem a pressa pelo resultado e por ficar bem, por ficar bonito, mas vamos com calma, vamos planejar, vamos fazer isso de forma responsável, de forma segura. Não opere com qualquer um, não opere em qualquer lugar, não entregue a qualquer um o bem mais precioso que você tem, que é a sua vida e a sua saúde. Então, fazer tudo de forma planejada, de forma tranquila, de forma segura, investir em saúde, no seu bem-estar, fazer sua atividade física, seguir as recomendações de nós profissionais que queremos, em última análise, só o bem-estar e saúde do nosso paciente, né? Sim. Então, acho que é esse o conselho, é planejamento, é calma, cautela. Que bom. Bruno, eu queria te agradecer imensamente por aceitar o convite. Para a gente aqui do Plástica Sem Medo, é um prazer te receber. Igualmente. Acho que você foi muito esclarecedor em tudo que você falou. Eu queria que você deixasse o seu Instagram, né, o contato aí do seu consultório, que eu tenho certeza que muita gente vai agendar e muita gente vai começar a cuidar melhor do coração. Quem quiser me procurar nas redes sociais, no Instagram, Dr. Bruno Soares, podem me procurar, eu estou à disposição para tirar dúvidas, podem fazer contato, lá tem todas as informações para agendamento de consulta também. Suelen, prazer enorme estar aqui com você. Prazer meu. Gente, a gente encerra mais uma vez o nosso podcast Plástica Sem Medo. Até o próximo capítulo.